Nessa época, ser original não era uma coisa bem vista, na verdade, aquilo que já foi muito bem feito e que já estava consolidado, não tinha por que mudar. Então, a originalidade não era algo necessário, uma vez que aquilo já foi inventado e que funcionou muito bem. Olá! No vídeo de hoje vou dar continuidade à história da arte do Gombrich. Hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 7 e 8. E o capítulo 7 se chama Olhando para o Oriente, Islã, China, séculos 2 a 13. Então aqui a gente vai dar uma saidinha do Ocidente e lá para o Oriente ver o que está acontecendo. E aqui também a gente tem essa questão da religião influenciando a arte. Só que aqui de uma forma ainda mais intensa, né? Que os muçulmanos não podem usar imagens para fazer a arte. Então o que vai acontecer? Eles vão ter que usar da criatividade e vem então as formas geométricas, as cores, os rendilhados. Então essa questão mais rigorosa vai dar novos padrões e formas realmente muito impressionantes e utilização de cores e os arabescos. Ele comenta que os artistas vão desviar um pouco do mundo real para ir para o mundo das formas e das cores. Além dessa questão bem forte da arquitetura, também tem uma arte que a gente conhece no mundo todo, que são os tapetes persas, extremamente famosos e requisitados até hoje, que é onde a gente consegue se familiarizar ainda mais com essas formas que eles usam, com as cores e principalmente com os arabescos. Essa rigidez toda é mais no começo da religião. Depois ele vai dizer que seitas posteriores entre os muçulmanos foram menos rigorosas ao interpretar a proibição de imagens e permitiram a reprodução de figuras e ilustrações desde que não tivessem qualquer conotação religiosa. Então a gente vai ver aqui na obra o príncipe persa Humai encontra a princesa chinesa Humayun em seu jardim de 1430 a 40. E ele vai nos dizer que essa obra, ela é quase uma página de um livro e que acaba sendo algo muito bom para ilustrar uma história, que essa obra é de uma história persa, de um romance persa do século XV. É um exemplo muito legal para a gente ver quanto a gente consegue descrever esse romance sem usar a realidade em si. Então, aqui a gente vai ver que parece uma colagem, não tem escorço, não tem luz e sombra. O que a gente vê é quase como um recorte e cole, mas de uma forma muito bem feita, é claro, né? Depois, indo lá para a China, nos primórdios, a gente não tem uma data precisa de quando que começou a arte chinesa, porque é muito antiga, que os chineses eram excelentes na técnica de fundir o bronze e utilizavam isso na sua arte, e que na época ali de Cristo, um pouco antes, um pouco depois, eles faziam as câmeras funerárias, tipo no Egito, só que aos moldes chineses. Então eles tinham cenas da vida e diferente lá do Egito, aqui as formas são super sinuosas, as figuras são bem curvilíneas e isso ele mostra tanto na história que se conta na câmara funerária quanto nas esculturas. E a arte desenhada, ela era feita em rolos. Um dos primeiros rolos ilustrados chineses que se tem conhecimento é a obra Marido Repreendendo a Esposa, que ele tem uma inspiração nos escritos de Confúcio. Então aqui a gente vai ver o quanto os chineses dominam a arte do movimento. Aqui não tem nada estático, tudo está em movimento. A gente consegue ver o domínio do artista sobre essa intenção. Depois ele vai nos dizer o quanto o budismo influenciou na arte. E ele influencia através da sua meditação. Porque os artistas então criavam as obras para meditar. Elas não eram obras para ficar expostas, elas não eram obras de ornamento. Elas ficavam em rolos embrulhados. Aí quando eles queriam meditar, eles iam lá, pegavam, abriam e meditavam diante daquela imagem. Como se fosse um livro, né? A gente vai ali, pega o livro da estante, lê ele e faz aquela contemplação do momento. E algo muito interessante que ele fala aqui é que o budismo influenciou a arte chinesa não só fornecendo aos artistas novas tarefas, mas, além disso, introduzindo um enfoque inteiramente novo da pintura.
uma reverência pela realização do artista, como não existira na Grécia Antiga nem existiria na Europa até o Renascimento. Os chineses foram o primeiro povo que não considerou a criação artística uma tarefa subalterna, mas, pelo contrário, colocou o pintor no mesmo nível do poeta inspirado. Então aqui a relevância já do artista na época, porque isso na parte ocidental vai vir realmente só com o Renascimento, até então não se tinha esse destaque todo. Então ele traz aqui duas obras que eram pintadas em rolos de seda. Uma é de Ma Yuan, paisagem, não deve ser exatamente assim que se fala, mas né, Paisagem ao Luar de 1200. E a outra imagem que ele traz é atribuída a Cao Kokung, que é uma paisagem depois da chuva de 1300. E então aqui a gente olhando essas imagens, a gente realmente vê o significado delas, né? O quanto a gente olha para elas e a gente consegue meditar aquela paz da natureza e tudo que envolve, a gente entende que é uma obra um pouco diferente daquilo que a gente está acostumado a ver no Ocidente. Isso aqui vai afetar principalmente ali a China, o Japão, mas é uma obra de arte que, inclusive ali na paisagem depois da chuva, a gente vê que tem alguns escritos, e ele fala que com frequência escreviam alguns versos e pintavam um quadro no mesmo rolo de seda. Os chineses, por isso, consideram uma infantilidade procurar detalhes em pinturas e depois compará-las com o mundo real. Eles preferem, em vez disso, encontrar nessas pinturas os traços visíveis do entusiasmo do artista, porque esses artistas, primeiro que eles não iam aprender em loco, primeiro eles aprendiam com outros artistas, observando obras de outros artistas. Aí eles iam viajar para ver, conhecer as paisagens, e quando eles retornavam é que eles iam fazer as suas obras. Então eles não tentavam reproduzir exatamente aquilo que eles viram. Era uma inspiração, né, então criar essa imagem de meditação. Particularmente eu gostei bastante, teria com certeza uma obra dessas para de vez em quando dar aquela desanuviada na mente, né? Eu achei, pra mim, realmente me traz um pouco de paz mental, assim, realmente. E ele trouxe uma obra que parece tão simples, mas de simples não tem nada. Ela é atribuída a Liu Cai, e se chama Três Peixes, de 1068 a 1085, e é uma folha de um álbum, também pintura em seda. Aqui sim a gente vê o domínio do movimento e o quanto o artista não quer simetria. E a gente consegue perceber esses peixes em movimento, parece que eles estão nadando na água tranquila, quase flutuando, e a gente consegue sentir aquela leveza, aquela paz. Eu consigo escutar até um barulhinho de água. Então, essa questão da meditação, do movimento, é algo muito importante aqui neste período. Porque mais pra frente, aí sim, a arte vai ter uma mudança, lá em meados do século XVIII, e aí não vai ser mais esse tipo de arte, porque ele meio que fica estagnado por todo esse período, até vir então uma mudança que vamos falar mais lá na frente, né? E sobre as obras dos Três Peixes, ele fala que podemos ficar contemplando demoradamente tal pintura sem que o tédio nos invada. E é verdade, é uma experiência que vale a pena tentar. E aqui a gente encerra então o capítulo 7, lembrando que era mais ou menos similar no Japão, porque o Japão adotou as concepções chinesas, mas quem vai fazer essa quebra lá no século XVIII são os japoneses. O capítulo 8 se chama A Arte Ocidental em Fase de Assimilação, Europa, séculos 6 a 11. Então, voltando para o Ocidente, aqui nós estamos falando ali da queda do Império Romano. E ele vai chamar, então, esse período inicial da Idade Média de Idade das Trevas, que hoje em dia muito se discute esse termo, mas aqui ele vai justificar esse termo, Idade das Trevas, porque era uma época de muitas invasões, de muitas guerras, de muita instabilidade. Então ele chama Idade das Trevas porque nada ficava por muito tempo, em questão de invasões, e a Europa estava começando a ter mais característica do mapa que a gente tem hoje. Aquele poder todo do Império Romano estava começando a se romper, e aí ele estava criando novas configurações. Então era uma fase bem complicada. Mas, ao mesmo tempo, com todas essas invasões, essa loucura toda, ele vai dizer que muitas vezes, que ao longo desses 5 séculos, que ele conta que a Idade Média é de 500 a 1000.
também não é bem assim. Mas como eu estou comentando com vocês a história da arte do Gombrich, para ele vai contar como 500 a 1000 a Idade Média. Eu quero até ver mais pra frente como é que ele vai dar essa transição aqui, porque a Idade Média avança, né? Não é até o ano 1000. Mas vamos lá. Então ele vai dizer que ao longo desses 5 séculos existiram homens e mulheres, em especial nos mosteiros e conventos, que amavam o saber e a arte e tinham uma grande admiração pelas obras do mundo antigo, ainda preservadas em bibliotecas e tesouros. Muitas vezes, esses monges cultos e educados, que ocupavam posições de poder e influência na corte dos poderosos, tentaram ressuscitar as artes que tanto admiravam. Mas, em geral, o trabalho era reduzido a zero pela eclosão de novas guerras e invasões de incursos armados vindo do norte, cujas opiniões acerca de arte eram, com efeito, muito diferentes. As várias tribos teutônicas, os godos, os vândalos, os saxões, os suevos e os vikings, que assolavam a Europa, destruindo e pilhando, eram considerados bárbaros pelos que apreciavam as realizações gregas e romanas na literatura e na arte. Porém, lá na Irlanda Céltica e na Inglaterra Saxônica, os monges vão começar a implantar a arte primitiva dos vikings, que todo o povo tem a sua arte primitiva, e eles eram excelentes entalhadores. Eles tinham um padrão bem característico, como esse da cabeça de dragão de 820, é uma madeira entalhada, e aqui a gente já vê esse formato bem sinuoso, bem assimétrico, que então vai servir de inspiração para o que os monges vão fazer ali na frente. Mas antes de falar sobre isso, essa cabeça de dragão, essas questões que eles faziam, esses dragões, eles também tinham conotação religiosa. Eram feitos para práticas de magias, para exorcizar espíritos malignos. Então, ele vai até dizer aqui que sabemos existirem leis entre os vikings noruegueses que impunham ao capitão de um navio retirar tais carrancas antes de entrar no porto de origem, para não assustar os espíritos da terra. Então, esse era um dos intuitos das carrancas que eles faziam e colocavam lá nos famosos navios vikings. Esses monges da Irlanda Céltica e da Inglaterra Saxônica vão começar a incluir a arte desse povo na sua região. Ele nos traz 2 obras. A primeira é de São Lucas, de 750, e aqui a gente ainda vê a rigidez na forma humana. É quase uma dificuldade de fazer uma figura humana nos padrões realísticos. Mas ali a gente vê que na moldura tem já um padrão que lembra as carrancas, que lembra todo aquele trabalho de entalhe que então os vikings faziam. Ele vai trazer também a página dos Evangelhos de Lindisfarne, de 698, que a gente vai começar a ver esses padrões que depois vão invadir as luminuras, que é belíssimo. Apesar de todas essas linhas, todos esses nós, nada se perde aqui, não existe nenhuma confusão, é tudo muito bem feito, é tudo uma padronagem perfeita. E é lindo, e deve ter dado um trabalho pra caramba fazer essa arte aqui. E esses formatos de padrão vão acabar mudando a arte na Europa. Então esses padrões vão ter um choque com a arte ali na Europa e então ela vai começar a mudar. E aí vamos entrar na época de Carlos Magno e vai mostrar aqui uma igreja que é maravilhosa. Eu já tive a oportunidade de entrar e é realmente muito diferente. E é a Catedral de Aachen, que foi consagrada em 805. E ela é uma cópia da igreja lá na Itália, em Ravenna, que é mais ou menos ali dos anos 300. Aqui ele vai falar então sobre essa questão que nessa época ser original não era uma coisa bem vista, na verdade, aquilo que já foi muito bem feito e que já estava consolidado, não tinha por que mudar. Então, a originalidade não era algo necessário, uma vez que aquilo já foi inventado e que funcionou muito bem. E aí, nessa questão, ele vai trazer 2 obras de São Mateus. Uma de 800 e outra de 830. E ele vai comparar, então, que provavelmente essas obras foram encomendas baseadas já em uma outra obra de São Mateus, mas mesmo assim as cópias podem sair muito diferentes, mesmo não precisando de originalidade, porque acaba que cada um vai botar o seu toque. Ali na obra de 830, ele vai nos dizer que o artista, ele quis dar uma expressão mais
de tensão na concentração de que o São Mateus estava escrevendo. Então, ele traz isso no olhar mais esbugalhado, mostrar mais um movimento ali na túnica. Ele vai trazer essa tensão ali, né? Então, vão sair obras realmente muito diferentes. E ele fala, então, que em quadros como esses, vemos surgir um novo estilo medieval, que possibilitou à arte fazer algo que nem a antiga arte oriental, nem a arte clássica tinham feito. Os egípcios haviam desenhado principalmente o que sabiam existir, os gregos o que viam. Na Idade Média, o artista aprendeu também a expressar em seu quadro o que sentia. Ele deixa bem claro as grandes diferenças dessas épocas. Depois ele traz a obra de Cristo lavando os pés dos apóstolos do ano 1000, que é baseado no Evangelho de São João. Aqui as formas não são importantes, a realidade não é importância, o que importa é a mensagem. Então, o quadro, todos eles estão olhando para o centro, que é o que importa, é o lava-pés. O fundo não é importante, tanto é que a gente vê que o fundo não é do lava-pés, né? Então, o foco ali não é nem o formato, é realmente o que importa. E claro, ele vai nos lembrar também que a Idade Média não é obras só religiosas, tem também fortificações, castelos, mas a grande maioria não ficou aí para contar a história, então realmente o foco acaba sendo a questão religiosa, que foi o que mais sobreviveu a toda essa muvuca dessa época. E aí também, né, os barões, os senhores, eles contratavam os artistas para fazer essas obras para eles. E aí, geralmente, quando a obra ficava desgastada, estragava, qualquer coisa, eles geralmente jogavam fora. Mas uma obra, uma tapeçaria, ficou até os dias de hoje e ela foi preservada justamente porque estava numa igreja, que é a tapeçaria de Bayeux, eu não sei falar, gente. Ela é bem famosa e ela conta a história da conquista normanda. E aqui, de novo, a intenção não é retratar perfeitamente, que a gente pode ver ali que na segunda imagem, o cara que tá ali observando o barco vir, ele tá com o braço todo torto, ele não tá nada real. Mas a importância é, de fato, a história. E essa tapeçaria, ele até vai dizer uma coisa que eu achei muito legal, é uma crônica pictórica do gênero que conhecemos da antiga arte oriental e romana. A coluna de Trajano. É a coluna de Trajano versão Idade Média. Que é a descrição de uma campanha de uma vitória. Oi, amor. Bom, então é importante contar a epopeia, né? A história do rei Haroldo, que presta vassalagem ao duque Guilherme da Normandia e regressando em seguida à Inglaterra. Então, o importante ali é a história, né? Não é a realidade das formas. Então, era isso. Espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!